Vou pedir que, por um instante, vocês fechem os olhos e imaginem a Amazônia. Bem, pode abrir os olhos. E é bem provável que muitos de vocês tenham imaginado uma floresta repleta de araras, onças, botos. E sim, isso é a Amazônia. Mas e se eu dissesse para vocês que quando eu fecho os meus olhos e imagino a Amazônia, eu vejo todo esse cenário que vocês imaginaram, mas repleto de pessoas. Pessoas que estão trabalhando de forma harmoniosa para desenvolver essa região, elaborando produtos inovadores e lançando tendências para o mundo. Bem, não sei se todos conseguiram imaginar essa Amazônia, mas ela vai conduzir a nossa jornada. O José Caeté, ele já esteve aqui no palco do TEDx Campinas e ele disse que a Amazônia não é uma coisa só, que nós somos muitas Amazônias. Nós somos a Amazônia indígena, nós somos a Amazônia quilombola, nós somos a Amazônia urbana. E cada pessoa da Amazônia vai construir o seu olhar a partir das suas próprias referências. Segundo a Amazônia Legal, por exemplo, que abrange 9 estados do Brasil, ela tem em torno de 27,8 milhões de pessoas. Isso significa 27,8 milhões de olhares sobre a Amazônia. E, além dos nossos olhares, existem os olhares de fora. Existem os olhares de todos vocês. Existem os olhares das pessoas que moram fora do Brasil. E existem os olhares também daqueles colonizadores que um dia chegaram aqui e que criaram uma ideia de Amazônia. Um lugar exótico, distante da civilização e das grandes inovações. Um lugar rico, mas de gente pobre. Um lugar que tem como missão dar ao mundo a matéria-prima que ele precisa para avançar e se industrializar. A professora Violeta Loureiro, no seu livro Amazônia, Colônia do Brasil, ela diz que no período da borracha, nós tivemos uma grande chance de industrialização, que foi frustrada. Cidades de Manaus e de Belém estavam desenvolvendo produtos como galochas, bolsas, seringas hospitalares, mas os recursos para essa região foram cessados. Nós passamos a produzir apenas a bola de látex, ou seja, a matéria-prima. E não conseguimos romper essa ideia de que a Amazônia só vende insumos para o mundo. E toda essa imagem que foi construída da Amazônia, ela também influenciou a forma como as pessoas se inspiram na Amazônia. Como elas veem novelas, como elas criam livros, produtos, filmes sobre a Amazônia. E esse estereótipo eu costumo chamar de arquétipo do colonizador. São olhares que se sentem superiores e que chegam na Amazônia para mostrar que eles são antenados e que eles vão dar uma pitadinha de humanidade, que eles vão colocar um pouquinho de criatividade naquele lugar que é tão pobrinho, que é tão pequenininho, tão diminutivo. Algumas cenas e alguns produtos me lembram muito esse arquétipo do colonizador. E eu estava apresentando o meu olhar sobre a Amazônia para um projeto do Sul, e eu falei dessa Amazônia que eu acredito, e a pessoa me interrompeu e disse assim: Marina, eu quero a Amazônia exótica, eu quero a arara, eu quero boto. E eu pensei, é muito legal falar de Amazônia. Todo mundo que se importa com a Amazônia hoje é uma pessoa antenada, é uma pessoa que está por dentro do assunto, mas nem sempre é interessante falar de Amazônia partindo do olhar do amazônida, vivendo a vivência do que é ser Amazônia. E aí, essas situações, elas foram gerando em mim um senso de meio que vergonha do meu lugar. A gente vai se construindo um olhar do nosso lugar partindo do olhar do outro. Então, o complexo de vira-lata, ele era muito forte em mim. Eu acreditava que, uma estudante de moda em Belém, aqui nada acontece, né? Eu preciso ir para São Paulo. Tudo bem que eu amo estar aqui com vocês e amo estar conectado, mas hoje eu estou conectada com vocês por causa do meu lugar. E esse encontro que eu tive com ele veio através do meu mestrado. Quando eu entrei no meu mestrado, eu tive um encontro com a Amazônia. E eu vi o quão ignorante eu estava sendo de não olhar com carinho para o meu lugar.
E ali eu fui entrando, me conectando com as mitologias da nossa região, e eu fui vendo que elas também falavam dessa interação da Amazônia com o mundo, que por ora era harmônica, por ora não. A lenda do Boto, por exemplo, ela conta que o Boto ele se metamorfoseia em um homem galanteador que seduz a mulher ribeirinha e faz 1000 promessas e vai embora. Essa lenda, ela pode falar desses colonizadores que entram na Amazônia e prometem desenvolvimento e não cumprem com a promessa, vão embora. As grandes empresas que chegam na Amazônia e não desenvolvem o lugar. E partindo do princípio que esses mitos, eles se ressignificam, quem seriam os novos colonizadores da Amazônia? Já que hoje nós não temos as caravelas, já que nós não temos esse tempo, quem seriam os novos colonizadores? Em um outro momento do meu mestrado, eu estudei um autor que se chama Gilles Lipovetsky. E ele é um autor da hipermodernidade. Ele analisa as nossas relações humanas com o consumo. E ele vai dizer assim, que nós estamos num momento hiperacelerado. Nós estamos num momento da hipermodernidade, onde as nossas relações humanas estão hiperaceleradas, nós estamos vivendo de uma forma muito rápida, e isso está gerando vários efeitos colaterais. Nós estamos consumindo muito sem propósito, nós não temos mais o que fazer com lixo têxtil, por exemplo. Nós não temos mais, nós compramos sem propósito, compramos por comprar porque é bonito. As nossas relações humanas, a gente está perdendo a nossa essência, nós estamos globais demais. Ele diz que nós estamos no momento de uma cultura mundo, em que essa cultura mundo é uma nova colonizadora dos nossos tempos. Nós vivemos uma estética única. Nós consumimos as mesmas coisas, nós assistimos as mesmas séries, nós ouvimos as mesmas músicas. E isso vai tirando o nosso senso de pertencimento cultural, de pertencimento a um lugar. Nós somos do mundo. E ele diz assim, olha, vai haver um momento em que o mundo vai ficar assim tão bagunçado que a gente vai começar a andar na contramão dessa ideia. E que nós vamos procurar ideias que ajudem a gente a retornar para um lugar que a gente se perdeu. Ele vai dizer, olha, o consumo vai começar a ter mais propósito. Não basta mais um produto ser bonito. Ele tem que contar uma história. Ele tem que transformar a vida de alguém. Então, a gente consome hoje porque algo é bonito, mas porque ele é responsável com o planeta, porque ele transformou uma comunidade, porque ele está transformando algum lugar e isso faz sentido para a gente. Nós estamos vivendo em um tempo onde a ética e a estética andam juntas. Ele vai falando que nós vamos voltar os nossos olhos para a regeneração, que nós vamos pensar mais na sustentabilidade, que nós vamos pensar mais na ancestralidade e nós vamos valorizar mais o local. Não tem como pensar esse futuro se não pensar na Amazônia. Como a gente vai pensar em design ancestral? Como nós vamos pensar em biomimética, soluções verdes para o mundo, sem pensar na região amazônica? Então eu pensei assim, vai chegar um tempo que se a Amazônia já é importante para o mundo, a Amazônia vai ser um lugar de autoridade, essas profecias que ele está dizendo. Nós vamos lançar produtos inovadores que façam sentido para esse futuro que o Lipovetsky está dizendo. E eu defendi a minha pesquisa em 2019. E não imaginava que em 2020 aconteceria uma pandemia que aceleraria todos esses processos que o Lipovetsky disse. Eu sempre gostei de estudar o espírito do tempo, de ver como ele influencia a nossa forma de consumir. E eu vi que aquele futuro estava se organizando para a Amazônia. Então, eu me especializei, fiz meus cursos, fiz tudo que eu precisava para me tornar uma co-hunter da Amazônia. E eu pensei, eu vou falar para as pessoas que esse futuro está acontecendo na Amazônia e todo mundo vai se ligar e a gente vai caminhar. Mas eu vi que não era bem assim. E eu vi alguns desafios nessa minha jornada.
O primeiro era me aproximar das pessoas. Ninguém acorda e diz assim: eu preciso de uma Cool-Hunter da Amazônia. Eu precisava dizer o que é uma Cool-Hunter com foco em Amazônia. Então, eu precisava ensinar ao público, eu precisava gerar esse desejo, né, essa consciência no público. E o segundo é que falar de tendências da Amazônia não é uma coisa que a gente só aponta, é uma coisa que a gente constrói. Eu passei a ver como eu poderia ser um agente que levasse esse futuro para o meu lugar. E eu vi outros 2 desafios. Um era falar com pessoas que não são da Amazônia, que não vivem na região amazônica. E eu entendi que elas entendem muito de produtos, elas entendem muito de design, mas nem sempre desse futuro na Amazônia. E que eu precisava apresentar essa região, que eu precisava conectar o meu olhar com o olhar de vocês que estão aqui. E eu vi também que as pessoas do meu lugar, elas às vezes tinham uma boa intenção de falar de Amazônia, mas nem sempre os nossos produtos estavam conectados a esse futuro que a gente imaginou. Então, eu vi que eu precisava falar de tendências, conectando com cidades, com desenvolvimento de cidades. E foi então que eu trouxe à minha memória o meu TCC. Tudo que a gente carrega um dia faz sentido. Eu tinha uma relação muito forte com a minha avó Dedé. Ela era costureira e eu sempre via a minha avó costurando o vestido de noiva. Então eu sempre cresci com esse sonho de ser uma estilista de noivas. Só que quando eu entrei na minha graduação, eu resolvi falar sobre a Rainha Vitória da Inglaterra, porque ela lançou muitas tradições do mundo ocidental no vestido de noiva. Só que quando eu fui mergulhar na história dessa rainha, eu vi que ela era uma pessoa que sabia desenvolver a cidade, que sabia desenvolver o país dela através da economia criativa. Que ela sabia fazer com que produtos falassem das potências da Inglaterra. E aquilo me marcou. Eu vi que eu precisava pensar, eu precisava analisar como países como a Itália, como a França, como a Inglaterra sabem fazer tão bem essa essência do lugar refletir nos seus produtos. Como cidades como o Rio, por exemplo, que já conseguem materializar, tangibilizar através dos seus produtos made in Rio, essa essência do carioca. Então, eu fiz uma série de mapeamentos culturais para ver como isso poderia acontecer no meu lugar. E eu desenvolvi uma metodologia que se chama Amazonicidade Cool. A amazonicidade é o nosso viver amazônico. Nós somos muitos. A nossa região, ela é uma região repleta de muitas referências culturais. Nós somos uma cultura que é indígena, que é cabocla, uma mistura de indígenas com europeus, uma cultura que sabe se misturar e construir algo novo, construir algo próprio. E eu precisava dizer, gente, a amazonicidade é cool, ela não é exótica, ela não é distante da civilização e das inovações. Não, ela é algo que está no nosso tempo. E essa metodologia ela serve tanto para pensar esses pilares dentro da minha região, auxiliar empresas, auxiliar o Estado a pensar essa economia criativa local e também orientar pessoas que não são da minha região, mas que têm interesse em harmonizar os seus olhares a respeito dela. E aí eu pensei, além disso, além dessa metodologia, a cidade de Belém e o estado do Pará, eles estão vivendo um despertar. Nós estamos vivendo um tempo em que os olhos do mundo estão se voltando para a Amazônia. O estado do Pará agora passou a ser um epicentro de debates globais sobre o clima. Os olhos do mundo se voltam para a nossa região. O nosso estado criou o primeiro plano de bioeconomia do Brasil. Isso significa que é pensar a região amazônica desenvolvendo as pessoas que estão ali dentro. E a cidade de Belém, eu ouso dizer que ela está se transformando numa cidade trendsetter. Uma cidade que lança tendências para o mundo, porque ela virou um polo dessas referências. Nós temos uma estética única, as nossas casas, os barcos da região, tudo na nossa região inspira, tudo é peculiar e tudo é algo que nasceu do próprio Amazônida. Ninguém chegou ali e disse assim, olha, a partir de hoje as casas precisam ser coloridas e os barcos precisam ser dessa forma. Não, isso é a vivência do Amazônida.
Isso é a vivência dele que foi construindo o seu universo imagético e estético através do seu próprio lugar. E isso é cool, isso é interessante, e isso está inspirando produtos. Então eu pensei, a cidade de Belém como uma cidade que lança tendências para o mundo, uma cidade que realmente está aprendendo a valorizar e a tangibilizar os seus códigos estéticos e saber como ela vai desenvolver isso através de produtos. Quando eu penso na nossa região, eu penso em todo esse desenvolvimento, eu penso em pessoas, eu penso de forma harmoniosa, tudo isso acontecendo. Aquele látex, por exemplo, que a gente falou, que antes a gente só vendia a matéria-prima, que a gente só vendia a bula de látex para que o mundo desenvolvesse produtos, hoje ele lança os nossos produtos. Hoje é sobre a economia criativa local, pegando esse látex e transformando ele em produtos que estão inspirando o mundo, que estão inspirando a nossa região, e nós estamos desenvolvendo a nossa economia criativa, nós estamos desenvolvendo o nosso estado, mas a partir do nosso olhar, a partir de como estamos construindo isso. E quando eu falei no começo sobre os olhares olhando para a mesma direção, harmoniosos, eu falei dos nossos olhares, não só dos amazônidas, mas de todas as pessoas que têm uma boa intenção a respeito da nossa região, pessoas que estão se reconstruindo, que estão se educando a respeito da Amazônia e que juntas podem desenvolver essa região. Eu vejo que a região amazônica e os produtos que podem ser lançados ali podem influenciar o nosso conceito de brasilidade em produtos. Se a gente pensasse assim, quais são os elementos visuais que vocês pensam quando a gente fala de brasilidade em produtos? Vocês conseguem conectar a imagem de vocês com o Rio? Vocês conseguem imaginar a Bahia? Vocês conseguem imaginar tantas cidades que hoje já representam essa brasilidade nos produtos, que a gente consegue refletir. O que eu quero deixar de legado hoje para vocês é que vocês despertem os olhares de vocês para a Amazônia, que vocês possam entender que a Amazônia ela é feita de pessoas que estão ali desenvolvendo aquele lugar, pessoas que se abastecem, que sobrevivem daquela região, e que todos nós somos bem-vindos, desde que tenhamos o olhar certo a respeito dessa região. Obrigada.